Amanhã, às 1 da tarde, Caminhada no Purgatório, Mystery Junho 2026. Deixarei 280 mensagens prontas para esse ano e dezembro, para esse mês, no mês de dezembro e novembro. Para acabarmos com os opositores e a Chatibia Vissorasca junho. Para aniquilar, não chope que eu pensa mais. Para destruir, para navegar, na chope que eu pensa mais. Para acabar, para destroçar, na chope que eu pensa mais. E a Folha de São Paulo não deixa a gente ler as matérias. Tirei print sem querer. A Folha de São Paulo não deixa a gente ler as matérias de graça, que a gente assina pra ler, e eu não vou assinar pra ler. Segundo a psicologia, adultos que assistem aos desenhos de infância desenvolvem um analgésico especial. Não sei, não existe não. Os Lusíadas, a obra que fundou a língua portuguesa há 450 anos. Vai ser esse aqui mesmo. Em áudio, Os Lusíadas, a obra que fundou a língua portuguesa há 450 anos atrás. Publicado em 12 de março de 1572, o poema épico de Luís de Camões colocou o português, até então apenas uma língua falada, no mapa das línguas de alta cultura. Lê a reportagem aqui. Tá bom. Olha que barco bonito. Pintura da nau de Vasco da Gama, feita no século XIX por Ernesto Casanova. Tá bom. 8 minutos de leitura, vambora. As armas e os barões assinalados que dá ao ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Assim começa a obra que pode ser considerada a certidão de nascimento da língua portuguesa. Publicado em 12 de março de 1572, há 450 anos, a célebre criação do poeta Luís Vaz de Camões, nascido provavelmente no ano de 1524 e morto provavelmente em 1580, é formada por 10 cantos, 1.102 estrofes e 8.816 versos, todos em oitavas decassilábicas, sempre arranjados em um esquema rímico fixo. Trata-se do poema épico Os Lusíadas, que narra a descoberta pelo navegador português Vasco da Gama, 1469-1524, da rota marítima para a Índia. Fala! O marco das relações comerciais e exploratórias do século XV e... 1.041! De certa forma, a consolidação de um momento historicamente relevante para Portugal. Já vou! O guarda-roupa modernista Tarsila do Amaral e Oswaldo de Andrade. Porque Semana de Arte Moderna ainda é um marco da cultura 100 anos depois.
Não, a Tarsila do Amaral eu não gosto dela não. A Tarsila do Amaral é horrível. Ao longo do seu texto, o poeta, que se dirige ao rei Sebastião I, 1554-1578, evoca episódios da história lusitana de forma épica, sempre buscando glorificar o povo português. Mas a grandeza de Os Lusíadas não se resume ao engenhoso e esmerado formato adotado por Camões, nem pelo grande número de versos, tampouco pelas próprias histórias de heroísmo ali narradas. Os Lusíadas se tornou um marco pelo uso da língua portuguesa, na época chamada apenas de linguagem, quase como de modo pejorativo quando comparada ao jeito culto de se expressar por escrito, ou seja, o latim. Interessante, eu não sabia que o latim era uma linguagem só escrita. Eu pensava que eles falavam também. E protagonista e fruto de um momento histórico de valorização de tais identidades, a obra é reconhecida como uma espécie de literatura fundadora do idioma hoje oficialmente praticado em Portugal e em outros 8 países, inclusive o Brasil. Doutor em Estudos Literários pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, e criador do canal no YouTube Elite da Língua, o professor Emerson Calil Rossetti situa Os Lusíadas como a maioridade e a identidade poética da língua portuguesa. O diferencial que aqui a gente recebe os nossos clientes como se estivesse em casa. Constituem de fato uma referência para e sobre a língua portuguesa, não somente por ser uma obra-prima, o que é hoje consensual, mas por ser a primeira produção do idioma que alcança prestígio para além das fronteiras de Portugal ou dos países lusófonos, argumenta ele. Aí que tem a capa, né? Bonito, ó. Com privilégio real. Primeira edição de Os Lusíadas. O poeta fundador, Camões captou com precisão o espírito da Renascença, tomando como base as epopeias antigas e construindo seu longo poema com soluções estéticas típicas da perfeição formal da época, mas a partir das possibilidades expressivas da nossa língua, como jamais se havia visto. Analisa Rossetti. Tá, depois eu vou dar uma olhada nesse texto aí. É o caso, por exemplo, do ritmo bem marcado e regular dos decassílabos heróicos e, no universo repleto de alusões históricas, mitológicas e cristãs, as combinações de rimas que caracterizarão, igualmente, as 1102 estrofes da epopeia. Professora livre e docente da Universidade de São Paulo, USP, onde é pesquisadora do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, a linguista Márcia Maria de Arruda Franco contextualiza a obra como parte de um momento de dignificação da língua portuguesa como língua de cultura. Até o século XVI, era muito raro que um autor em Portugal escrevesse em português. E mesmo ao longo do século XVI, as línguas de cultura preferidas dos letrados, tanto os humanistas puros, que usavam latim, como os impuros, que usavam as línguas vulgares, era o castelhano ou o latim em vez do português, esclarece ela. Franco lembra que esse movimento vinha sendo experimentado por alguns escritores. Como é o caso de Sá de Miranda, nascido provavelmente em 1487 e morto em 1558, que usavam essa aventura de descobrir o valor letrado da língua portuguesa, de trabalhar sobre sua elocução, de escrever em português. Ao longo do século XVI, vários vão levar a cabo essa tarefa de escolher a língua portuguesa como língua de cultura, não só no discurso poético, mas também no discurso histórico. O idioma está presente nos cronistas que escrevem sobre as grandes descobertas, quando a língua portuguesa é a preferida,
Conta ela.